Meus amigos, eu atuo profissionalmente como engenheiro há mais de 60 anos, ocupando funções de natureza eminentemente técnica, também como gestor de projetos, de obras, e também como administrador público que fui, exercendo secretarias municipal e estadual. Secretaria Municipal do Planejamento da cidade de Salvador e a Secretaria Estadual de Energia, mais especificamente a Subsecretaria de Energia do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria de Minas e Energia. Então, como eu lhes disse, eu tenho uma experiência de mais de 60 anos atuando tanto em empresas concessionárias de energia elétrica, produtoras e distribuidoras de energia, como também atuando na indústria, sobretudo atuando não apenas na área da produção, como também na manutenção. E além disto, exerci atividade de docente, de professor, não apenas na área de engenharia, mas também na área de administração e economia. Então, o que eu pretendo aqui é trazer para vocês algumas explicações, um pouco do que eu conheço de uma questão que nos ameaça ainda este ano, que é o risco de um novo apagão elétrico no Brasil. O que eu pretendo é analisar o risco de novo apagão elétrico no Brasil, as soluções que estão sendo postas em prática pelo governo federal e apresentar suas causas e soluções mais compatíveis para evitar futuros apagões. O que eu venho lhes trazer aqui é o que eu pude aprender nos mais de 60 anos de atividades como profissional da engenharia, a maior parte desse tempo atuando no setor elétrico, tanto na área de planejamento quanto na área de operação e execução de obras, inclusive hidrelétricas, de modo que o que eu pretendo trazer aqui para vocês é uma explicação concreta do que efetivamente pode significar o risco de um novo apagão, mas, sobretudo, mostrar as causas desse risco e também apontar as soluções. Porque, de modo geral, toda apresentação que fazemos nos vídeos que já publicamos, nós procuramos apresentar uma determinada questão, um determinado problema, fazer a nossa interpretação do problema e apontar soluções que são compatíveis para fazer frente àquele problema apresentado. É de conhecimento geral que o Brasil corre o risco de sofrer um novo apagão elétrico, devido ao baixo nível de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esta é a explicação que os responsáveis pelo setor elétrico do país colocam. Bem, podemos correr o risco de um apagão porque está faltando chuva e os reservatórios estão no nível baixo. E na medida que os reservatórios
das hidrelétricas ficam no nível baixo, então a capacidade de gerar eletricidade diminui. Então, o raciocínio do governo é este. Então, coloca a culpa em São Pedro, a falta de chuva, ou na natureza, vamos dizer assim. O raciocínio posto por esses responsáveis pelo setor elétrico do país é o de que, com menor quantidade de chuvas que vem ocorrendo, reservatórios do país que alimentam hidrelétricas apresentam baixo nível de armazenamento de água. O risco de apagão poderá ocorrer porque os últimos 8 anos foram os de menor índice pluviométrico. Essa é a explicação técnica que os responsáveis pelo setor elétrico do país apresentam. Que houve um índice de chuvas, índice pluviométrico baixo na área dos reservatórios, que contribuiu para que essas hidrelétricas apresentassem baixo nível de armazenamento de água. E uma observação que eles próprios fizeram foi o seguinte, é de que esse índice pluviométrico que é registrado nos últimos tempos é o menor índice desde quando iniciou a série histórica em 1931. Ou seja, o menor índice desde que se iniciou a série histórica com os dados pluviométricos desde 1931. Para piorar a situação, quer dizer, além dessa questão da falta de água nos reservatórios, que contribui para reduzir a potência geradora das hidrelétricas, o consumo de energia no país aumentou e está acima dos níveis anteriores à pandemia. Isto desde o mês de março. Mesmo com a queda da atividade econômica em março e abril, por conta das restrições causadas pelo recrudescimento da pandemia. Há possibilidade de apagões em momentos de pico, ou seja, naquele horário em que há maior demanda de energia, que geralmente ocorre às 18, 19 horas. Então, há uma possibilidade de apagões neste horário, nos meses finais deste ano. Este aviso, por sinal, já foi colocado pelos responsáveis pelo setor elétrico do país. Ora, diante do risco de desabastecimento de energia elétrica, o governo Bolsonaro autorizou, por meio do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que sejam utilizados todos os recursos disponíveis de geração de energia elétrica, sem considerar quanto isso custará para o consumidor. Ou seja, quer evitar a qualquer custo o apagão, mesmo que isso daí implique numa elevação exorbitante do custo de geração de energia. E essa solução envolve o acionamento de todas as usinas termoelétricas, e isso é que contribui para que haja um aumento do custo da produção de energia no país, da tarifa de energia, mas também a importação de energia da Argentina e do Uruguai, que é a possibilidade de haver intercâmbio entre Brasil e Uruguai no campo da energia elétrica. Há linhas de transmissão que interligam os sistemas elétricos, tanto do Uruguai quanto da Argentina. Então, são essas duas soluções que o governo está pensando utilizar. Termoelétricas, que implicam um aumento do custo da energia, da tarifa de energia, e também a importação de energia da Argentina e do Uruguai.
Devido ao aumento que haverá no custo de geração de eletricidade, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, revisou a tarifa de energia. Na sexta-feira passada, no dia 28 de maio passado, revisou a tarifa de energia elétrica para o patamar mais alto, o da bandeira vermelha, cujo aumento começa a ser aplicado para os consumidores na conta de energia a partir de junho. Então se preparem que a partir do mês de junho, a tarifa de energia, a sua conta de energia, vai crescer significativamente. A partir de junho, vai crescer significativamente. De acordo com a ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, o período úmido 2020-2021 registrou a pior entrada de água nos reservatórios. Essa é a explicação da ANEEL para aumentar a tarifa e por isso justificar o uso das termoelétricas. Então, como a ANEEL disse que esse período registrou a pior entrada de água nos reservatórios das hidrelétricas na história do Sistema Interligado Nacional, medido desde 1931. Isso é o que foi afirmado pela ANEEL. Este cenário indica, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, vinculado ao governo federal, a necessidade de acionar mais usinas termoelétricas, que têm custo de operação mais elevado. A perspectiva de alta no custo da energia deve pressionar também a inflação no Brasil para o ano 2021. Então veja todas as implicações que o risco de apagão está trazendo para o povo brasileiro. Quer dizer, além de elevar a tarifa de energia elétrica, teremos o aumento da inflação, que vai impactar sobre todos os preços dos produtos e serviços do nosso país. Alguém poderia perguntar, aí é que é a questão que eu gostaria de levantar. Alguém poderia perguntar, o risco de apagão elétrico poderia ter sido evitado? A resposta é sim, com planejamento. Veja bem a minha resposta. A resposta é sim, com planejamento, que parece não é praticado pelo atual governo, em todos os setores, inclusive pelo setor elétrico. O fato de o ciclo hidrológico estar contribuindo para menos chuva nos reservatórios, que alimentem os reservatórios, isso não é justificativo. Quem planeja tem que prever tudo isso, tem que levar em conta tudo isso. Os responsáveis pelo planejamento do setor elétrico deveria considerar o pior cenário, que é exatamente isso que está acontecendo no seu planejamento. Então, o fato de não ter considerado esse pior cenário, qual seria o seu pior cenário? Seria considerar que o índice de pluviométrico que poderia acontecer nos últimos tempos seria similar ao que aconteceu em 1931. Quem planeja tem que levar em conta não só um cenário favorável de evolução das coisas, tem que levar em conta também situações críticas, catastróficas, até mesmo catastróficas, para estar prontos para fazer frente a esse problema. Então, o fato de não ter considerado a possibilidade da ocorrência da estiagem nas áreas dos reservatórios é uma demonstração de incompetência de quem está à frente do planejamento do setor elétrico nacional. E aí eu
alguém poderia perguntar, então o que é que você faria para resolver esse problema? Quer dizer, para planejar o sistema elétrico do Brasil. O que é que deveria ser feito para evitar o que aconteceu? A minha resposta é a seguinte: para planejar o sistema elétrico do Brasil, seria necessário traçar cenários sobre a evolução da demanda de eletricidade nos próximos anos, 10 anos ou mais. Por exemplo, uma questão que é importante observar é o seguinte, é que passada essa fase negra da história do país, que aliás já estamos completando 10 anos praticamente de estagnação econômica. Mas a partir do momento em que o país retomar o seu crescimento, necessariamente o país precisa ter a infraestrutura de energia pronta para atender a demanda. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Quer dizer, não que a economia esteja se revigorando, porque com este governo que aí está, com Paulo Guedes no Ministério da Economia e com Bolsonaro na presidência, não se pode esperar grandes coisas com relação a praticamente nada, inclusive na economia. Mas esta reação que está havendo na economia, esse crescimento, que ainda é um crescimento pequeno, de pequena escala, ele já vai contribuir para que a demanda de energia se elevando e havendo, digamos assim, a redução do nível de água dos reservatórios, das usinas hidrelétricas, o sistema elétrico seja colocado em xeque pela incapacidade de suprir as necessidades do país no setor de energia. Há uma previsão de que vamos ter um déficit de energia da ordem de 16 gigawatts de potência. E isso vai obrigar a fazer racionamento de energia para poder atender a demanda, pelo menos daquelas áreas mais necessárias. Mas, como eu estava lhe dizendo, para planejar o sistema elétrico do Brasil, seria necessário traçar cenários sobre a evolução da demanda. E esse cenário pode ser otimista, pessimista ou mais provável. Otimista, vamos dizer o seguinte, que o país retome seu crescimento, vamos dizer, a partir de 2022, quando assumir a presidência da República, alguém competente e capaz de reativar a economia. E que a economia cresça em níveis elevados a partir de 2022. Ou que o país continue estagnado. Então você tem que traçar o cenário da hipótese de estagnação ou de crescimento lento, ou até de um crescimento elevado, uma hipótese otimista. Então você teria 3 cenários em termos de demanda. E a partir desses cenários, você atribuindo probabilidades para cada um desses cenários, você teria condições de fazer uma previsão que seria mais provável, seria uma média dessas previsões, para estimar uma demanda para os 10 anos subsequentes. A partir do conhecimento ou da estimativa dessa demanda, você deveria determinar como é que essa demanda deverá ser suprida, com o uso não das fontes de energia existentes, ou seja, do parque de usinas elétricas existentes no país, seja hidrelétricas, solar, eólica, biomassa, nuclear e termoelétricas, e o conjunto de usinas existentes que possam ser acionadas. Então você, tomando por base a demanda e sabendo qual é a capacidade das usinas existentes de suprir essa demanda, aí você calcula a diferença entre a demanda projetada
e a capacidade existente em termos de geração de eletricidade. Essa diferença entre a demanda e a capacidade existente das usinas elétricas do país é um número, isso representa um número que deveria ser suprido com a implantação de novas unidades, de novas usinas, sejam hidrelétricas, sejam usinas eólicas, solar, termoelétricas, nucleares ou não, ou convencionais. Mas a partir desse dado, você começa a estudar quais são as alternativas que deveriam ser consideradas. Mas antes de pensar nas alternativas serem consideradas, é importante que, por exemplo, no caso das usinas hidrelétricas existentes, haja estatisticamente um estudo de quais serão as vazões que deverão ocorrer nos anos futuros, nos rios. Porque são as vazões nos rios que vão possibilitar o enchimento dos reservatórios e a possibilidade de que essas usinas possam gerar a potência elétrica necessária. Então é importante determinar, levando em conta essas variações, considerando inclusive estiagem, que possam comprometer a operação dessas usinas. Então tem que fazer um estudo de cada usina especificamente, levando em conta as suas vazões, levando em conta dados estatísticos do passado, para que a partir daí se projete, digamos assim, qual seria a média de vazões, a mínima vazão, média e máxima vazão que poderia, digamos assim, ser considerada naquela bacia que está sendo estudada. E a partir daí, estimar qual seria a potência provável para que aquela usina poderia gerar de eletricidade. Então isso deve ser feito para todas as usinas existentes. Um outro aspecto também que deveria ser considerado, no caso, por exemplo, das usinas solar e eólica, é analisar o comportamento, por exemplo, dos ventos, da velocidade do vento, no caso das eólicas, e também, no caso da energia solar, a radiação solar, como elas têm variado ao longo do tempo, para poder, a partir dessas análises, se chegar a uma conclusão sobre qual seria uma potência máxima, média e mínima que aquela usina poderia produzir num determinado espaço de tempo. Então, de posse dessas informações sobre a potência provável de geração de hidroeletricidade, como de potência que você poderia gerar com o uso de usinas solar e eólica. Então, de posse dessas informações e conhecendo também o potencial de geração de eletricidade das usinas nucleares e termoelétricas, que dispondo do combustível, a potência gerada por essas usinas seria perfeitamente determinada, então nós teríamos um quadro do potencial que o país teria de produção de energia a partir das usinas existentes, mas levando em conta todos os condicionantes. No caso das hidrelétricas, o comportamento hidrológico das bacias dos rios, e no caso das usinas eólica e solar, o comportamento relacionado com a radiação solar e também com a velocidade do vento. De posse dessas informações, então, nós teríamos condições de estimar a potência disponível em cada usina durante o horizonte de planejamento considerado. Esta análise é fundamental
para determinar com antecipação a energia e potência a ser gerada por cada usina ao longo do tempo. Teríamos aí, digamos assim, aquilo que nós poderíamos chamar de energia e potência assegurada pelo sistema para suprir as necessidades do mercado de energia. O passo seguinte consistiria em determinar a energia a ser gerada e a potência a ser instalada adicionalmente para suprir a demanda a longo prazo. E aí, o passo subsequente seria avaliar as alternativas de geração de eletricidade, levando em conta o tamanho mais econômico da usina. Para cada usina existe um tamanho econômico. Nuclear, por exemplo, tem um tamanho econômico. Uma hidrelétrica tem um tamanho econômico também. Termoelétrica convencional igualmente. Da mesma forma que uma usina solar, fotovoltaica, ou uma usina eólica, aí no caso, quando nós falamos em energia solar, nós pensamos na quantidade de placas fotovoltaicas que seriam as mais economicamente consideradas a serem implantadas num determinado local. Da mesma forma, a produção de energia eólica, quantas torres com aerogeradores de energia eólica deveríamos implantar num determinado local. E aí é que entra a questão da avaliação dessas alternativas, levando em conta o tamanho mais econômico, como eu já disse, a duração de sua implantação, quanto tempo demanda. Por exemplo, uma usina hidrelétrica demanda bastante tempo a sua implantação, da mesma forma como uma usina nuclear, que requerem, digamos assim, maiores cuidados da sua implantação. Mas demandaria muito menos tempo uma termoelétrica convencional, e também as usinas eólicas e solares. Então, como eu disse, quer dizer, além de levar em conta o tamanho mais econômico da usina, a duração da sua implantação, também os custos do investimento e de operação de cada uma das usinas. São duas informações muito importantes para determinar o investimento no global do empreendimento, os custos de operação e manutenção e as vantagens locacionais. Quer dizer, é importante se determinar, inclusive, o local mais apropriado para a implantação dessas usinas. Devem ser escolhidas, portanto, as alternativas que proporcionam a maior relação benefício-custo. Quer dizer, levando em conta esse conjunto de alternativas estudadas, então que nós deveremos eleger pela ordem de prioridade são aquelas usinas que apresentam a maior relação benefício-custo. Benefício do ponto de vista da produção de energia elétrica, a sua relacionada com o custo. Então, no caso de qualquer empreendimento energético, o indicador é o custo, por exemplo, do quilowatt-hora instalado, ou o custo do quilowatt-hora levando em conta o investimento, o custo do investimento, e mais o custo da operação. Porque isso daí é um dado muito importante, porque é determinante do valor da tarifa a ser aplicada para os consumidores. Eu entendo que a responsabilidade de quem planeja um sistema elétrico seja o de produzir energia ao mais baixo custo. Então esse é o critério que deveria ser considerado quando se pensa no planejamento da expansão do sistema elétrico. Nos últimos anos, aí eu faço uma análise do que aconteceu no país nos últimos anos. Nos últimos anos, a expansão do sistema de geração de energia elétrica
do Brasil ocorreu principalmente com o aumento de fontes renováveis de energia, como a energia solar e eólica, que são intermitentes, para suprir variações de demanda. Por exemplo, a energia solar fotovoltaica, ela sofre intermitência por quê? Primeiro, que depende da incidência da radiação solar sobre as placas. Por exemplo, se num determinado local, num determinado dia, num determinado período, há uma incidência muito grande de nuvens que impedem, digamos assim, a incidência da radiação solar no nível máximo, e isso traz consequências do ponto de vista da produção de energia numa usina solar fotovoltaica. O outro problema é o seguinte, que à noite não tem radiação solar. Então, a usina solar fotovoltaica só funciona durante algumas horas do dia. De modo geral, funcionaria a partir de 5 horas da manhã, quando nasce o sol, até às 18 horas ou 19 horas. A partir desse horário, não teríamos a produção de energia elétrica com usinas solares fotovoltaicas. Já a energia eólica, ela sofreria variações, porque a velocidade do vento não é constante, é variável. Inclusive, há momentos em que praticamente não há ventos. E há outros que há ventos bastante fortes. Então, há intermitência. Mas, um aspecto que é importante observar é o seguinte, é que se o planejador do sistema elétrico utiliza as usinas solares fotovoltaicas e usinas eólicas integrada ao sistema, o que o operador do sistema elétrico deveria adotar como política é digamos assim, fazer com que essas usinas solar e eólica, elas operem durante esses horários que eu falei, que são favoráveis à sua utilização, e reduz a quantidade de energia gerada nas hidrelétricas. Porque ao fazer isto, você estaria contribuindo para acumular mais água no reservatório. Você não utilizaria água para poder acionar as turbinas da usina hidrelétrica. Porque na medida que você aciona as turbinas das hidrelétricas, você desperdiça água. Eu não digo desperdiça, mas você utiliza a água do reservatório e aí é menos água que você possa dispor no reservatório. Então, se você passa a utilizar usinas solares e eólicas e você reduz a quantidade de energia gerada no hidrelétrica, você estaria economizando água. Então, a finalidade das usinas solares e eólicas seria de economizar água nos reservatórios. E economizando água nos reservatórios, você impediria que houvesse o problema que está acontecendo agora no Brasil com as usinas hidrelétricas praticamente no limite mínimo, no nível mínimo. Nas condições atuais, nós deveríamos ter um máximo de usinas solar e eólica operando nos horários favoráveis à sua operação, para poder aquela água que chega no reservatório possa ser acumulada ao máximo. E essa usina hidrelétrica ela ser utilizada sobretudo no horário à noite, e sobretudo no horário do pico, que é o horário entre 18, 19 e 20 horas,
que aí você utilizaria, digamos, todas as turbinas operando e gerando eletricidade da hidrelétrica. Então é uma questão de compatibilizar a operação dos sistemas eólicos, solar, com o sistema hidrelétrico. E isso não é feito, não tem sido feito. Quer dizer, quando eu falo compatibilizar, é, digamos assim, acompanhar a programação também dos sistemas solar e eólico, que no momento atual isso não é feito. Então é preciso que haja um avanço no planejamento, digamos assim, na operação do sistema, de tal maneira que possa compatibilizar a operação dessas usinas solar e eólica com as usinas hidrelétricas. Então, como eu estava lhe dizendo, a expansão do sistema de geração de energia elétrica no Brasil ocorreu nos últimos anos, principalmente com o aumento de fontes renováveis de energia, como energia solar e eólica, que são intermitentes, conforme já expliquei. Nos últimos anos, não houve implantação de novas usinas hidrelétricas, com os respectivos reservatórios para aumentar o fornecimento de energia. Então, o fato de não ter havido esse aumento do número de usinas hidrelétricas, isso contribuiu para que agora a participação das usinas hidrelétricas chegasse a uma situação crítica. E não houve incremento da capacidade de usinas hidrelétricas nos últimos anos. Esta expansão ocorreu nos últimos anos com a queda na participação das usinas hidrelétricas, como proporção da oferta total de energia do país. Como eu estava lhe dizendo, o aumento da oferta de energia se fez graças à implantação de usinas de energia solar e energia eólica. Este fato contribuiu para aumentar a vulnerabilidade na oferta de eletricidade do país. Mas aumentou a vulnerabilidade simplesmente porque não existe uma compatibilidade entre a operação dessas usinas eólica e solar com a das usinas hidrelétricas. E aumentou a vulnerabilidade porque o operador nacional do sistema, ele centra a sua ação basicamente sobre as usinas hidrelétricas, usina nuclear de Angra dos Reis, e quando essas usinas reduzem a sua capacidade de produção, sobretudo as usinas hidrelétricas, eles então acionam as termoelétricas, porque as usinas eólicas e solar não são suficientes para suprir, digamos assim, aquela carência que vem acontecer naquele momento. Então, como eu disse, ocorreu a expansão da geração de energia elétrica no Brasil, ocorreu com a queda na participação das usinas hidrelétricas na oferta de energia. O Ministério de Minas e Energia apresentou em 2020, no ano passado, um plano de expansão de energia elétrica, da geração de energia elétrica até 2026, prevendo um investimento de 174 bilhões de reais. Este investimento pode ser insuficiente caso a economia brasileira volte a crescer, como eu já havia afirmado inicialmente, porque, inclusive, há uma previsão de que ocorrerá déficit na oferta de energia da ordem de 15 gigawatts em 2026. A crise do apagão pode se repetir em um futuro breve no Brasil entre 2021 e 2022, se o Brasil crescer
economicamente da ordem de 2,5% a 3% ao ano. Enfrentará, sem dúvida, escassez de energia, com graves implicações, inclusive com o aumento do preço da tarifa de energia, devido ao uso de termoelétricas, que essa é a solução que o governo está pensando para fazer frente ao problema. Ainda que os investimentos planejados se concretizem. O apagão poderá ocorrer se não houver maior expansão, aí já é a minha opinião, das energias solar e eólica no Brasil. Deveria haver investimentos maciços nessa área, para compensar a queda na produção de energia hidrelétrica, devido à crise hídrica. Esta seria a solução que permitiria evitar a redução no nível da água dos reservatórios, das hidrelétricas, e impedir o uso de termoelétricas também, com a consequente poluição ambiental que ela provoca e a elevação da tarifa de energia elétrica que onera o bolso de todos os consumidores brasileiros. Então, a solução de incrementar a expansão da energia solar e eólica é a resposta que deveria ser dada pelo governo já a partir de agora. E a implantação dessas usinas solar e eólica seria uma solução rápida, diferentemente da implantação de uma hidrelétrica ou até mesmo de uma termoelétrica convencional. E como já lhes disse, na medida que você passa a dispor de mais usinas solar e usinas eólicas, você passaria a dispor de mais energia, possibilitando economizar mais água nos reservatórios das hidrelétricas. Esta é que seria a solução. O papel da energia solar e da energia eólica seria reduzir a operação das usinas hidrelétricas. E ao reduzir a operação das usinas hidrelétricas, permitiria aumentar o nível da água dos reservatórios. Porque essa água que entrar no reservatório não seria turbinada para acionar os geradores nessas usinas hidrelétricas. Esta seria a solução que permitiria reduzir, como já disse, o nível de água dos reservatórios das hidrelétricas, evitar a redução, do nível de água dos reservatórios das hidrelétricas e impedir o uso das termoelétricas. Com isso, evitaria o problema das hidrelétricas, com a redução da sua capacidade de geração, e também ajudaria o consumidor, que pagaria menos, se gastaria menos implantando eólicas e solares do que, digamos assim, queimando combustível fóssil para acionar as termoelétricas a diesel ou a gás natural. É preciso que se dimensione e se implante a energia a ser gerada e potência necessárias em usinas solar e eólica para viabilizar essa solução. É isso que o governo deveria fazer imediatamente. É preciso, portanto, planejar a expansão do sistema elétrico e também coordenar a operação conjunta das usinas hidrelétricas com as fontes de energia solar e eólica e as demais usinas do sistema, termoelétricas, convencionais e nucleares. É preciso que todo esse conjunto de usinas opere como se fosse uma orquestra, cada uma entrando em operação nos momentos necessários para atender a demanda. Com o plano do Ministério de Minas e Energia, de expansão de energia elétrica até 2026, a participação das fontes de energia solar e eólica na matriz energética do Brasil deve ascender dos atuais 9% para 18% até 2026. Ela vai aumentar sua contribuição na geração de eletricidade de 9% para 18% em 2026, de acordo com o plano do Ministério. Mas, na minha opinião, é preciso que haja o aumento da capacidade dessas fontes,
de energia além dos 18%, previsto para compensar a queda na produção de energia hidrelétrica, devido à crise hídrica. Pode-se considerar também como solução o uso da biomassa, que é uma outra tese que eu defendo. Com o uso do cavaco da madeira, que existe grande quantidade no Brasil, e também o bagaço da cana, como fonte adicional de energia a ser utilizada. Além de outros resíduos agrícolas que podem ser utilizados para a geração da termoeletricidade com base na biomassa. Atualmente, a biomassa é responsável por 9% da matriz energética brasileira. Deveria aumentar essa contribuição. A geração com o uso da biomassa seria feita por meio de termoelétricas. Pelo exposto, pelo que acabamos de falar, fica bastante claro que o risco de apagão resultou da falta de uma estratégia de planejamento do setor elétrico que levasse em conta a ameaça de estiagem nas áreas dos reservatórios das usinas hidrelétricas e contemplasse também a expansão das fontes de energia eólica, solar e biomassa no nível necessário para compensar a deficiência da geração hidrelétrica. É isso que deveria ter sido feito, e não foi feito. Além disso, a operação do sistema elétrico interligado deveria utilizar as fontes de energia eólica, solar e biomassa com o propósito de manter os níveis de água dos reservatórios das hidrelétricas compatíveis com as necessidades da produção de eletricidade do país. Tem faltado, pelo que podemos concluir, aos gestores do Sistema Elétrico Nacional a adoção de uma política energética racional, como a que acabamos de propor. Então aqui fica, meus amigos, nossa interpretação desse problema do risco de apagão que poderá ocorrer até o final do ano no Brasil. E esse apagão, quando acontecer, não pode ser atribuído a fatores, problemas naturais da natureza, falta de chuva. Na realidade, faltou foi planejamento. Sinal, falta de planejamento é uma marca do governo Bolsonaro. Não há planejamento para nada. Não há para a economia. Os projetos que estão sendo tocados são projetos já traçados pelos governos anteriores. Não há nada novo. Não existe, digamos assim, um projeto de desenvolvimento nacional. E o setor elétrico está sofrendo as consequências da falta de planejamento por parte desse governo. E isso resulta, sobretudo, da incompetência. Os quadros técnicos que compõem o governo federal são quadros técnicos que não têm capacidade para exercer o papel. E isso acontece em todas as áreas. Essa incompetência é marcante na área da saúde. Os ministros da saúde que nós tivemos, 2 deles se afastaram simplesmente porque eram competentes. Colocaram um general para cuidar da saúde e o resultado é esse desastre que nós estamos enfrentando. E é lamentável que, além dos problemas que o país enfrenta em todas as áreas, venhamos agora a enfrentar o problema, o risco da ameaça de apagão no setor elétrico. E essa semana, por sinal, surge mais um problema
provocado por esse governo, pelo governo Bolsonaro, de praticamente incentivar a anarquia nas Forças Armadas ao impor a impunidade do general Pazuello pela quebra da disciplina, pela quebra não só do regimento, do regulamento militar, ao participar de um ato político com Bolsonaro, mas da Constituição. Então, na prática, o fato de o alto comando das Forças Armadas, ou melhor, o comandante do Exército, não ter punido o Pazuello pelo ato que praticou, na prática estaria incentivando a anarquia nas Forças Armadas, conflitando com aquilo que estabelece a Constituição. Portanto, meus amigos, esse final que nós estamos abordando é apenas para reforçar a minha tese de que o problema da falta de competência, da falta de planejamento por parte do governo do setor elétrico, não se restringe só ao setor elétrico, mas a todas as áreas do governo. De tal maneira que o que nós temos na prática é a anarquia institucionalizada por um governo extremamente incompetente. É isso que eu tenho a dizer para vocês e as explicações que eu tenho a fazer com relação à questão do risco de apagão no país. Um grande abraço em todos.